Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 10, os últimos enganos de Satanás. Mas antes da gente começar, como sempre eu vou pedir para você ajudar a gente aqui no projeto da classe dos professores. Como que você pode ajudar? Se inscrevendo no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, caso você ainda não seja inscrito. Não esquece de ativar o sininho das notificações para quando tiver vídeo novo no canal, você ficar sabendo. Clica no joinha que está aqui embaixo, deixando o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Assim, além de ajudar o projeto da classe, você está ajudando a apressar a volta de Jesus. E deixando o seu comentário aqui embaixo. Nós temos pessoas que estão sempre participando, comentando. Então deixa aqui a sua opinião, um comentário seu sobre a lição, alguma ideia diferente que você tenha tido, uma percepção. E o seu pedido de oração. A gente lê e ora por todos os pedidos que são feitos aqui. Então, eu queria mandar um abraço especial para 4 pessoas que comentaram recentemente em alguns vídeos aqui que a gente postou da classe dos professores, que são o Francisco Paulo, que acompanha a gente de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Maria José Moura de Pasquale, de São José do Rio Preto, o Paulo Pereira, que acompanha a gente de Portugal e pede oração pela esposa dele. Nós vamos estar orando pela sua esposa para que ela aceite, a mensagem e a verdade e que para você permaneça firme na fé e sendo um exemplo dentro da sua casa. E a Kelly Lumertz, de Taquara, no Rio Grande do Sul. Então, para a gente começar, eu vou apresentar para vocês os nossos professores. Lá na ponta nós temos a nossa querida Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigado, que alegria mais uma vez aprender da palavra de Deus junto com vocês. Amém. A Cris é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ela é professora dos nossos adolescentes. Do lado dela nós temos o Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado mais uma vez, é bom compartilhar do amor de Deus e aprender cada dia mais com cada um de vocês. Verdade. O Dalmo também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ele é o nosso diretor do Clube de Desbravadores Arcanjos da Luz. E do lado dele temos o querido pastor Flávio. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É sempre bom a gente estar junto e crescendo junto também na palavra de Deus. Amém. O pastor Flávio é pastor do distrito do Penorte e eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para a gente começar, Cris, você faz uma oração, por favor? Vamos orar então. Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez para abrir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Senhor, queremos pedir que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que está nos assistindo e que a Tua palavra possa penetrar no coração de cada um para que a Sua mensagem seja proclamada e para que a Sua volta seja muito em breve, Senhor. Por favor, nos ajude, nos abençoe e nos ilumine com o estudo da Tua palavra a cada dia. Que nós possamos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nós te pedimos isso por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, lição de número 10. O título é Os Últimos Enganos de Satanás. E para nós que estamos esperando o fim, essa lição é de extrema importância, porque Deus, Ele é tão bom que Ele já deixou para nós avisado o que iria acontecer e já deixou inclusive o gabarito, de como a gente conseguir vencer os enganos de Satanás. E o gabarito está no verso para memorizar dessa semana, que está lá em João 17:17. Então se você ainda não pegou sua Bíblia, pausa o vídeo, pega ali sua Bíblia, abre em João 17:17 e aí você continua o vídeo para a gente ler junto. Então vamos lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, em Marcos 13:22, a gente recebe um alerta dizendo que haveriam falsos cristos e falsos profetas, e que eles enganariam até mesmo, se possível, até mesmo os escolhidos. E a gente vê realmente que durante a história da humanidade, o que não faltou foram falsos profetas e falsos cristos, Inclusive, recentemente eu estava vendo um programa falando justamente sobre várias pessoas que alegavam ser Jesus Cristo, ser o Messias. Só que no caso deles, e olha que enganaram multidões, imensas, muita gente. Mas uma pessoa que tinha um conhecimento um pouquinho mais assim da Bíblia, já conseguia detectar o que estava de errado. Nesses casos, a maioria dos casos desse programa em particular que eu vi, eram de pessoas da Coreia,
que diziam que era o Messias. E as pessoas acreditavam, eles geravam todo um movimento, uma coisa, mas você vê que eles tinham uma conduta sexual depravada, né? Eles proibiam os seguidores de fazerem sexo porque era pecado, mas eles faziam sexo com os seguidores, né? E diziam que ia fazer um milagre e o milagre não acontecia. Então, para uma pessoa com um pouquinho mais de conhecimento, né, da verdade, você já conseguia logo identificar que tinha alguma coisa errada naquela história. Mas a Bíblia alerta a gente que vai vir um engano tão enganoso e tão bem feito que vai enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Primeira pergunta, quem são os escolhidos? Segunda pergunta, que engano monstruoso, macabro é esse, que até os escolhidos correm risco de serem enganados? Muito bem. Respondendo à primeira pergunta, os escolhidos são os salvos. Não porque Deus determinou que aqueles ali fossem os salvos. Deus ele chamou todos à salvação, mas aqueles que aceitaram, esses são os escolhidos de Deus, os que aceitaram a salvação dada por meio de Cristo Jesus. Os salvos, então, os escolhidos, eles compreendem que Jesus é o Salvador e eles têm a Bíblia como seu fundamento, a sua regra de fé e prática. Eles praticam os princípios que estão descritos nas Sagradas Escrituras. Você mencionou o texto de Marcos capítulo 13, né, verso 22, dizendo que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos cristos. Isso, creio que não é uma novidade para ninguém, porque realmente, como você mesmo mencionou, vários movimentos surgem por aí. Como a gente vai saber se vem de Deus ou não? Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tem um texto de Isaías capítulo 8, né, que a gente usa muito para dizer o profeta verdadeiro, o profeta falso. A lei é o testemunho, se não falar dessa maneira, jamais verá a alva. Então a pessoa pode até ter um bom coração, demonstrar boas ações, falar de Jesus, mas se ele não falar de acordo com a Bíblia, a gente não tem que dar ouvidos. Então toda a nossa atenção ela tem que estar focada na palavra. O inimigo, um dos títulos dele é o enganador. Ele gosta de enganar, ele gosta de destruir o povo de Deus. Aqueles que entendem que Jesus é o Salvador, o inimigo ataca com todas as forças e tenta destruir. Foi assim desde o início, foi assim com Adão e Eva no Jardim do Éden, foi assim com Noé, foi assim com o povo hebreu, né? Foi assim com a igreja cristã no seu início, em todas as épocas. E é interessante notar que a estratégia do inimigo ele não muda. Ele sempre vai se apresentar de uma forma que ganha a nossa atenção. Ele não vai aparecer de um jeito que, isso daqui não vai me chamar atenção. Não vai aparecer de um jeito que vai ganhar a tua atenção, né? Depois ele vai pegar a verdade, né? Um prato cheio de verdade com umas pitadinhas de mentira. É até incoerente falar isso, né? Verdade com pitada de mentira. Não existe. Qualquer mancha de mentira no meio da verdade estraga a verdade como um todo. Então o inimigo ele vai apresentar por quê? Ele vai tentar pela palavra. Foi assim com Jesus, a segunda tentação. Se joga daqui de cima, porque lá em Salmo 91, um salmo que todo crente conhece, e talvez até eu estou falando para alguém que tem a Bíblia aberta nesse salmo dentro de casa, fala que os anjos vão guardar você. Ele usa a Bíblia para tentar Jesus. E aí Jesus vai na Bíblia, está escrito, não é bem assim do jeito que você está falando, não, irmão. Aqui, o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então ele tenta dessa forma, ele vai tentar dar aquele colorido, né, no pecado, na mentira, mexendo no ego da gente. Então ele sempre vai jogar sujo dessa forma. Agora sim, o maior de todos os enganos dele, até brinco, né? Não há nada novo debaixo do sol, né? Como dizia Salomão, né? O maior de todos os enganos é o primeiro, lá do Jardim do Éden. Deus falou o que para Adão e Eva? Se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Ponto, morrer. Morte na Bíblia é igual deixar de existir. Isso é morte na Bíblia. Você vai morrer, você vai deixar de existir se tu comer desse fruto aí. Eva vai lá, enganada, come, entrega para Adão, come também. Mas como é que o inimigo engana a Eva? Não, é certo que não morrereis. E é engraçado que essa primeira mentira de Satanás, ela perdura até o dia de hoje, é a maior de todas as mentiras. Então, tudo isso, essa questão da imortalidade da alma, reencarnação, espiritismo, isso ganha uma atenção das pessoas que é inevitável, né? Eu como pastor, constantemente eu tenho que estar em velório. Mas nosso amigo aqui, que deve estar num lugar bom olhando para a gente aqui neste momento, você percebe o eco da mentira do inimigo, né? Não, mas na outra vida, né, que se reencarne numa pessoa boa. Gente, primeiro que isso não tem nem lógica matemática, mas tudo bem.
não tem base na palavra de Deus, é estratégia inimigo para afetar aquilo que Deus determinou, a consequência do pecado. Ele lança essa questão de imortalidade da alma para fazer tirar da gente, da nossa mente, aquilo que realmente é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Agora, não tem só esse engano. Você percebe outros enganos, e esse daí é um engano que ele sempre atacou, mas tem um segundo engano, que ele sempre usou. É a questão da guarda da lei de Deus. Ah, não, a lei foi abolida na cruz. É o de hoje em dia, né? O que Jesus disse? Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 a 19. E o inimigo está aí, lançando por terra a lei de Deus, pregando essa questão que não tem mais a consequência do pecado, a morte, né? Porque você morre, você vai para algum lugar bom, e outras mentiras por aí. E a gente meio que se acomoda nisso daí, porque a gente ouve a questão da família, que é uma instituição divina. Você falou desses casos de profetas que se diziam Cristo aí, mas a sexualidade depravada, o que Deus determinou do matrimônio? É homem e mulher que deixaram pai e mãe se uniram uma só carne. Homem e mulher, casados, sobre a bênção de Deus. Qualquer coisa fora disso é abominação para Deus. Ah, não, mas não é só aquele caso. Não é só aquele caso lá que muito crente por aí gosta de falar também. Pode ser relacionamento heterossexual, irmão. Fora da bênção de Deus, é amaldiçoado por ele. E você percebe que o inimigo ludibria a gente, engana a gente. E faz com que o ser humano se acomode com o pecado. Então você percebe uma sorte de enganos que ele lança para tirar a nossa atenção da palavra de Deus e daquilo que é eterno. E a gente tem que ficar atento com isso. Isso é muito importante, né, pastor? Porque o ser humano tem a tendência de se guiar muito pelos sentimentos, né? Pelo que mexe com a gente, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. E aí uma coisa que eu sempre fico impressionada é porque Ellen White menciona que o último grande engano de Satanás vai ser personificar Jesus e fingir que ele é Jesus que veio aqui na Terra, né? Que está sendo a segunda vinda. E a Bíblia apresenta isso daí, né? Ela deixa claro, vai surgir falsos cristos, fica de olho nisso. Aí depois, mais na frente, Jesus alerta, ó, todo olho vai ver. Aí se aparecer um sujeito lá dizendo para você, Jesus está bem ali, agora ali em Taguatinga, vamos lá ver? É mentira, é o próprio cão. É o cão que está personificando a vida deles. Porque ela menciona, né, que uma coisa não vai ser permitida a Satanás mimetizar, que é a volta, que todo olho verá. Que Jesus não vai pisar no solo da terra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 deixa claro que nós vamos nos encontrar com ele nos ares, né? Mas aí o inimigo ele já tem os falsos cristos andando por aí, né? Se um dia aparecer alguém falando que Jesus está andando lá em Sobradinho, não vai não, irmão. Tome cuidado com isso. Lá no plano, pode ser em qualquer lugar. Não vá, tá? E eu fico imaginando o nível de perfeição com o qual ele vai imitar, né? Vai ser a mesma voz, vai ser o mesmo falar, vai ser manso, vai citar a Bíblia. Então, acho que é por isso que menciona, né, que o engano vai ser tão assim que, se possível, engana até os escolhidos. Porque você fala, nossa, mas ele só fala o que está na Bíblia e fala com uma mansidão, trata todo mundo bem, olha lá, foi para tal lugar, xingaram ele, bateram na cara dele e ele foi manso, deu outra face, deu coisa. E aí a importância da gente entender, conhecer a Bíblia e usar a nossa racionalidade, né? Estudar, né? A gente fica querendo buscar revelação do que vai acontecer, ouvindo o que um monte de gente fala por aí. Mas tudo, Amós capítulo 3 diz, que Deus não faz coisa alguma sem te revelar seus segredos a seus servos os profetas. Tudo que é preciso a gente saber para a nossa salvação, para a nossa caminhada aqui nesse mundo até a volta de Jesus, para a gente não ser enganado, está escrito aqui. Só basta a gente pegar e estudar. E isso aí entra numa coisa que o pastor até mencionou, porque a gente tem que cuidar com o que a gente vê, o que a gente ouve, para a gente não ser enganado. Então a gente tem que acreditar no que está escrito. E isso entra no que ele mencionou sobre a teologia, né, o ensinamento da imortalidade da alma. Quantas vezes a gente não ouve pessoas falando, né? Porque eu fui numa sessão espírita e eu falei com a minha avó. E ele imita a avó da pessoa exatamente, a voz, a aparência, o jeito que falava. A gente esquece que existe um mundo invisível em volta da gente, né? Quando você estava sozinho num quarto conversando lá com a sua avó, uma coisa que só vocês dois sabiam,
existiam outros seres presentes que testemunharam aquilo ali. E aí, às vezes, você vai numa sessão espírita, por exemplo, você vê sua avó, ai, mas aí a minha avó falou uma coisa que só eu e ela sabíamos. Só nós dois estávamos no quarto. Então, olha o perigo da gente confiar nisso, né, Dalmo? E, infelizmente, essa questão da imortalidade da alma, ela, como o pastor mencionou, ela está propagada em, praticamente todas as religiões, né? Qual que é o perigo da gente começar a aceitar e ver com carinho essa doutrina da imortalidade da alma? Bem, a gente percebe que foi a partir dela que o pecado entrou, né? Foi a partir da dúvida da alma que o pecado entrou ali. Como é essa voz hoje, né? Essa voz da serpente hoje? Ela não é tão clara, ela foi camuflada no nosso meio. A imortalidade da alma tivesse entrado em algumas culturas, tudo bem, mas entrar no cristianismo, entrar no povo que defende a palavra de Deus, e na palavra de Deus não tem isso. E nós cristãos, incluindo todos, de todas essas religiões que existem e tal, como cristão, como os que acreditam na palavra de Deus, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, não existe dúvida sobre a maneira como o morto se encontra hoje, né? Porque não haveria necessidade de uma ressurreição se a pessoa morre e vai para o céu. Então, derruba a ressurreição, derruba o sacrifício de Cristo, porque ele veio morrer para uma coisa que já todo mundo morre e já vai para o céu. Então, derruba toda essa questão. Tem 4 meses que eu enterrei meu pai. E eu queria muito, sinceramente, essa teoria, achar que meu pai está no céu. Para mim, ia ser um conforto muito grande. Mas como cristão, e acreditando na palavra de Deus, como ela está escrito aqui, eu não tenho dúvida de que ele aguarda o retorno de Cristo. E não tem nada dele ainda no céu. O que tem hoje é pó e ao pó voltará. A esperança é o que me move. Por mais que seja bonito colocar ele no céu assim que ele morre, não é o que é bíblico. Não é o que a gente... Senão o desenrolar da história teria que mudar o desenrolar da história. Não haveria necessidade de um retorno. Tá, mas eles estão no céu, vai retornar para quê? Buscar o quê? Né, se já estão no céu. Então, assim, é muito triste isso ter entrado e enraizado no cristianismo. A voz da serpente está falando hoje. E o pior, através de pastores. Com essa teoria que foi fundada e incluída no Jardim do Éden e hoje estão sendo pregadas em igrejas cristãs, em igrejas que têm a palavra de Deus como a base da sua vida, né? Meu irmão cristão, a gente não pode ser, deixar com que a morte seja uma incógnita para a gente. A nossa esperança é que na volta de Cristo a gente poderá encontrar com os nossos amigos, cada um de acordo com o que o juízo, livro da vida, e é uma coisa que a gente estuda aqui durante o Apocalipse, né? Junto das 3 mensagens angélicas, mas eu como cristão eu não posso ter dúvida da morte, como ela é hoje. E pensando nisso, né, a gente pensa, se ele morre e vai para o céu, eu fico imaginando que Deus não seria tão bom. Por quê? Vamos imaginar, eu morro, tô lá na bênção, na glória, e tô vendo aqui, vamos imaginar, o meu filho sofrendo, o meu filho sendo sequestrado, sabe? A minha filha sofrendo um abuso sexual e eu lá no céu... Tomando decisões erradas. Isso, né? E eu lá no céu desfrutando da bênção, da glória, enquanto um parente meu está aqui sofrendo. Que inferno então, de céu. Inferno de céu, é verdade. Então, não seria um céu, né? Exatamente. E há um cuidado que a gente tem que ter, sabe, gente? A gente falou muito sobre o que está sendo pregado por aí. Mas isso não é só dentro das igrejas, né? Você vai ver um filme e a questão de mortalidade da alma é latente ali. Você vai ver séries, novelas, livros, você tem um mundo inteiro ensinando que quando a gente morre a gente vai para algum lugar, a gente vai para o pó da terra, é isso que a palavra de Deus ensina. A gente morre, a gente vai para o pó da terra e aguarda mesmo da ressurreição. Não gaste muito tempo com mentira, vai para a verdade. Se a nossa base é a palavra de Deus, então não deixa dúvida. E a gente tem que remover essas mentiras daí, porque enquanto a gente não remover, a gente vai ser presa fácil para engano. Porque é uma coisa que, querendo ou não, por um lado, até conforta, né? Como o Dalmo comentou, eu também perdi minha avó, perdi meu tio, e a gente fica pensando, né, poxa e tal.
Só que aí a gente também pensa por outro lado, mas que bom que eles estão descansando. Eles não sofrem mais. Se eu passar por uma tragédia, porque o meu tio, por exemplo, morreu num incêndio, morreu queimado. Pensa ele no céu, vendo a minha tia e o meu primo desamparados, sofrendo, enterrando ele, chorando, tendo que reconstruir uma casa toda queimada, incendiada, para daí vender a casa, para achar outra, para recomeçar a vida. É incompatível você pensar nisso e pensar que, poxa, isso é amor, isso é compatível, sem falar na questão de Lázaro, né? Que o meu pai até falou no meu outra lição, ele falou assim, gente, pensa que sacanagem com o Lázaro. Ele morreu uma vez, aí ressuscitou, aí ele morreu outra vez, aí ele estaria no céu, aí finalmente depois de morrer 2 vezes ele estaria no céu, né? Lá na glória, no coisa e tal. Aí ia ter que voltar de novo, entendeu? Depois de ter conhecido toda a glória, entendeu? Toda a coisa, ele ia ter que voltar para cá de novo, para daí ele ressuscitar de novo, para daí ele ir para o céu de novo. É uma coisa que não tem lógica. Então a gente não pode deixar esse tipo de erro se propagar. Não preste atenção no que os outros estão falando. Preste atenção no assim diz o Senhor, porque é aqui que está a verdade. E o erro começa a vir quando a gente quer adaptar essa verdade para agradar a nossa narrativa, o nosso gosto, aquilo que a gente acha que é melhor. E falando em erro, a lição de terça-feira tem como título Babilônia, o centro da adoração ao sol. E a lição fala sobre como era comum vários povos antigos adorarem o sol, a lua, e as estrelas, e os astros, e as coisas. E, infelizmente, a adoração ao sol acabou entrando no próprio povo de Deus. Cris, como que um povo que tinha tanta iluminação, povo escolhido de Deus, consegue cair num erro crasso como esse aqui? Olhando para tudo isso e estudando a lição, a gente percebe que foi através de pequenas concessões, né? A gente começa a ver a palavra de Deus como uma coisa, não foi assim que Deus disse. Não é bem assim. A gente está interpretando errado, né? E aí quando fala que havia pessoas do povo de Deus que adoravam o céu, o sol, e queimavam incenso ao Deus do sol, a gente realmente fica pensando, mas eles não acreditavam em Deus, eles não tinham a palavra de Deus, e o que aconteceu? Só que isso acontece hoje com a gente também. E às vezes nós nos julgamos os donos da verdade. E por sermos os donos da verdade, a igreja que professa a verdade, a gente esquece o quê? De estudar a Bíblia, de fundamentar a nossa fé na Bíblia. E com isso, Satanás vai colocando algumas coisas. As tradições humanas foram entrando no cristianismo, né? Então, por isso que eles caíram no erro. Por quê? Porque deixou que as tradições humanas entrassem e isso os fez confundir, né? E é a estratégia de Satanás. É isso que ele vai fazer. E era uma estratégia de difundir os enganos dele. E ele tem conseguido até hoje. E enquanto a gente não levar a sério a palavra de Deus e colocar que nós devemos realmente seguir o que está aqui, o engano deles continuará se perpetuando. E aí entra o Deus Sol, aí entra a imortalidade da alma. Por quê? Porque é o que eu quero, o que eu acho bom, o que me conforta, né? Então, a gente precisa realmente parar e analisar o que diz o Senhor e não ficar dando as concessões, né? Porque a gente já mencionou, né? É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. Quando a gente vê, nós já estamos totalmente afundados naquelas teorias. Isso é um perigo, né? Porque, inclusive, o nome Babilônia significa confusão, né? E a confusão começa com pouquinho a pouquinho. Você vai de pouquinho em pouquinho enfiando, chega uma hora que aquilo que era puro e completo vira um caos total, né? Vira uma confusão. A gente viu isso com doutrinas, né, religiosas, a gente viu isso com mistura de criacionismo e evolucionismo. Então, Satanás, ele é profissional nisso, né? De ir pouquinho em pouquinho enfiando os erros. E aí vem a mensagem do anjo e fala justamente, caiu a grande Babilônia. E a gente sabe que as profecias, muitas vezes, elas são aplicáveis a mais de um ponto da história, né, da Terra. Então, a gente sabe que Babilônia, a cidade de Babilônia, de fato, caiu.
Mas esse texto, pastor, ele também se aplica a uma outra Babilônia, né? Que Babilônia é essa que vai cair também? Muito bem, para a gente entender melhor esse assunto, vamos para a profecia em Apocalipse 17, abre aí, Apocalipse 17, verso 1 ao 5, vai dizer assim: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o seu vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouros, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundícia de sua prostituição. Na fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aqui em Apocalipse 17 tem o julgamento dessa grande Babilônia e descreve, né, um pouco sobre essa grande Babilônia para a gente entender. Primeiro, ela é descrita aqui como uma mulher, uma meretriz. Então, não é uma mulher pura. Se a mulher pura de Apocalipse 12 representa o povo de Deus, essa mulher impura, uma meretriz, uma prostituta, representa não o povo de Deus. Tá? Representa aqueles que escolheram não adorar a Deus, mas seguir sua própria adoração. Ela tem aqui, ela embebedou, né, os reis, com o vinho da devassidão delas, embebedaram os que se habitam na terra. É toda sorte de doutrinas, de ensinamentos errados que contradizem a palavra de Deus, as suas falsas doutrinas, que tomou conta de toda a terra. E essa mulher está montada numa besta. Né? Eu não vou explicar todos os detalhes da profecia, mas um ponto interessante, nessa besta há nome de blasfêmias, ou seja, que há uma afronta completa contra o nome de Deus, contra o nosso Senhor. E aí vem o nome, né? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e de todas as abominações da terra. Ela não é sozinha, ela tem suas filhas também, isso também é levado em consideração. E aí nós percebemos o seguinte: aqui representa toda a sorte de engano, toda a sorte de ensinamentos falsos que contradizem a palavra de Deus estão aqui representados por essa Babilônia. E a profecia é clara em dizer o seguinte: Babilônia vai cair. Amém, vai chegar ao final. E por que Babilônia vai cair? Essa é a pergunta que fica. O que vai fazer Babilônia ser derrubada? Aí a gente vai para a mensagem dos 3 anjos. A primeira, há um anúncio para toda a terra, para toda tribo, língua, nação: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo e adorar aquele que fez céu, martelo e fonte de águas. Um anúncio da verdade, do evangelho eterno. E logo na sequência vai a segunda voz: Babilônia cai. Babilônia cai porque a verdade é anunciada. Então, entra uma responsabilidade daquele que é do povo de Deus. Até então a gente falou aqui nessa lição que é importante a gente estudar a palavra de Deus, que é importante a gente se apegar à Bíblia, ter a Bíblia como regra de fé e prática, de estudar, de ter comunhão constante com Deus. Isso é muito importante, mas essa não é só a nossa tarefa. A nossa tarefa é pregar a verdade, porque quando nós estivermos pregando essa verdade que nós aprendemos à luz da palavra de Deus, a Babilônia vai cair. Então, é uma parte que corresponde a gente também, né? E uma coisa que é mencionada na profecia, em Apocalipse 17, que o pastor comentou, é que a mulher, a prostituta, né, vestida em escarlata e tal, ela passa uma taça, né, e ela embebeda as nações. O que significa, Dom, essa taça? Ela está embebedando esse povo com o quê? O que isso significa? O pastor já até entrou em alguns detalhes, né? Mas são essas falsas doutrinas, né, Cris, que a gente estava falando da imortalidade, o falso dia de adoração. E essas falsas doutrinas foi alimentando outras religiões e hoje está no meio cristão muito amparado aí pelos pastores. Então, você pastor, você que dirige uma igreja e está não de acordo com a Bíblia, ensinando essas doutrinas, meu irmão, você está bebendo, desculpa, mas eu tenho que falar, né? Não tem como, tem outro jeito de falar, mas você está bebendo desse vinho. Você não só está bebendo desse vinho, você está pegando dessa taça e compartilhando. Isso vai pesar. Então, você tem dúvida de alguma coisa dessas suas doutrinas, dá uma olhada na palavra de Deus e repense o que você tem ensinado, porque a gente sabe que vai vir um juízo, e o juízo para isso aqui é pesado. Né? Então, assim, a gente está alertando agora, não porque a gente tem a verdade, mas porque a gente está estudando sobre a verdade. Então, cada dia aqui a gente está tentando aprender sobre a verdade. E nós já vimos imortalidade, mentira. O domingo pelo sábado, outra mentira.
Então, peraí, por que eu vou continuar pregando ou falando sobre isso? Pastor, por favor, cuidado com o que você ensina, né? Isso aí fica uma dica. Não sou teologando, sou um mero técnico de contabilidade, mas a palavra de Deus é clara em algumas coisas e não dá para mim brincar com isso agora, porque eu estou vivendo no tempo do fim. O juízo está chegando e eu vou ficar passando a mão. Parece que a gente está brigando aqui agora, não é nem intuito do Dalma aqui, mas enfim, acaba acontecendo. Por quê? Porque você está ensinando falsa doutrina e está levando um monte de gente a errar. Isso aí são irmãos nossos, para com isso, estuda melhor, né? E proporciona o assim diz o Senhor. O pastor acabou de comentar, vamos estudar a verdade, porque a partir do momento que eu sei o que é verdade, eu começo a entender o que é mentira, né? Então, a única maneira da gente estar firmado é conhecereis a verdade os libertará, né? E que responsabilidade, né? O Dalmo mencionou muito sobre o pastor. O pastor é uma figura que está ali justamente para orientar, né, os outros. Se você, que é pastor, não está orientado, como que você vai orientar, entendeu? É o sujo com o mal lavado, entendeu? É o cego guiando o míope, é aquela coisa que não dá, né? E olha que grave, você ser o motivo de alguém se perder e não entrar no céu. Porque uma coisa é você se perder, você está trabalhando com a sua alma, com a sua perdição. Agora você, além de se perder, ainda levar outro com você, é uma coisa muito grave, né? Eu tinha até separado um texto, Jéssica, a lição acabou ficando um pouco extensa, mas eu tinha separado um texto que está em 2 Pedro, né, que fala assim: houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo. Peraí, era no meio deles, não era lá longe, era no meio. Então, olha, cuidado, né? Enfim, mais uma vez. Isso é um ponto interessante, né? Eu volto a dizer, isso daqui talvez, às vezes, não é nem tanto para lá para fora, mas aqui, nós. Sim. Né? Com certeza. Essa lição, ela fala, né? Eu tenho repetido isso, essa lição, ela é a base da nossa identidade como Igreja Adventista do 7º dia. A gente tem que ter um cuidado especial com a palavra e não depender de outra pessoa para aprender da palavra. É claro que eu aprendo muito quando a gente estuda junto. Aqui, né? Na classe dos professores a gente aprende mais da conta com os comentários de vocês, mas eu tenho que ter a minha independência em buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e conferir se o que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus. A igreja mais elogiada no ministério do apóstolo Paulo foi a igreja de Bereia, porque Paulo pregava, o apóstolo Paulo pregava, o povo depois ia para a Bíblia, ver se o que o apóstolo Paulo estava falando era verdade ou era mentira. Quanto mais a gente precisa fazer isso hoje em dia, nessa sorte de tantos enganos que o inimigo tem lançado contra a gente. E você toma esse cuidado? Ou você simplesmente ouve o que o pastor falou, o que o padre falou, e você toma como uma verdade e acabou? Deixa no comentário pra gente, esse é um erro que você tem cometido ou é um cuidado que você toma sempre? Se você quiser, coloca aqui embaixo, a gente vai orar por você, porque é uma coisa que todos nós precisamos de oração, né? E a gente vê que a lição, ela denomina uma coisa chamada de Babilônia a Grande. E ela menciona que essa Babilônia a Grande, ela é uma união do papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo. Então a gente vê, com essas milhares de religiões que existem no mundo, Satanás manipulou para que haja uma união no futuro dessas 3 especificamente. Por que você acha, Cris, que ele escolheu justo essas 3 de todas as muitas e muitas que existem para formarem Babilônia a Grande? Então, Jéssica, em Apocalipse, quando a gente estuda, a gente vê que se refere a todas as organizações religiosas e seus respectivos líderes, né? E aí a gente coloca assim, por que Satanás resolveu, né? Porque ali ele viu onde ele poderia atuar de melhor maneira, onde ele podia difundir os seus enganos. Lograr êxito, né? Exatamente. Então, foi ali que ele percebeu que a doutrina poderia ser modificada. E aí, muitas pessoas poderiam ser enganadas, né? Então, a doutrina espiritual que é propagada por essa união, ela vem persuadindo e conquistando reis da terra. E aí é onde entra. As pessoas continuam espalhando. Vivemos em um mundo de fake news. E a gente vive condenando as fake news e muitas vezes nós mesmos estamos espalhando elas por aí. Por quê? Porque nós não nos atentamos a estudar
corretamente a Bíblia, para depois eu poder falar de verdade o que Cristo quer que eu fale, né? Então, Satanás viu nessa união um meio dele ter êxito. E ele tem conseguido, infelizmente, né? E é por isso que Cristo precisa daqueles que realmente estuda e que vai atrás da verdade. E isso é possível, não é só por eu vou sentar e ler a Bíblia. Hoje eu vou sentar e vou ler a Bíblia e vou aprender tudo. Não funciona assim. Ao pegar a tua Bíblia, você tem que pedir a orientação do Espírito Santo. Porque muitas vezes a Bíblia ela é usada fora do contexto. E ela fora do contexto, ela também é uma armadilha que Satanás usa. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação do Rodrigo Silva e ele colocou que ele não era médico. Mas o mesmo remédio que pode usar para salvar uma vida, ele também pode ser usado para matar. Tudo depende da dosagem que você vai usar. Então, a Bíblia, ela pode ser usada para te salvar. Mas ela também, se for usada da maneira incorreta, ela pode te levar à perdição. E Satanás, ele viu nessa junção essa oportunidade. E aí ele junta, né, o erro de um, o erro aí traz do espiritismo, né, a imortalidade da alma, traz da igreja papal o abandono do sábado, troca pelo domingo, e aí pega esses principais erros, né, e junta, introduz aquilo, e aí isso se espalha por várias religiões. Então, é por isso que a gente fala várias e várias vezes, a verdade está na Bíblia. E se você quiser saber a verdade, é só ali que você vai encontrar. Até porque a gente vê algumas coisas que às vezes são até cômicas, né? A história do versículo do pega a mulher e adultera. E aí o pastor começou a ter relação com a membresia, com as mulheres casadas da congregação. E aí você pega, quando você vai ler o texto, pega a mulher adúltera, pontinho, pontinho, pontinho. Então, olha só, um erro de leitura, um acento que a pessoa não prestou atenção, e olha o erro que a pessoa propaga, e olha o número de pessoas que começaram, né, a fazer aquilo porque também não foram atrás para ler, não abriram e não foram ler. Então, o povo perece por falta de conhecimento, e não é por falta de acesso ao conhecimento, é por falta de busca. Principalmente, então, Jéssica, por não pedir a orientação do Espírito Santo. Com certeza. É por eu ler e querer entender da maneira que me convém. Muitas vezes me convém isso aqui, então eu vou viver isso aqui, né? Porque está escrito na Bíblia. Né? Uhum. Não é à toa que a gente tem milhares de religiões, né? E todas dizem seguir a mesma Bíblia. Então, nunca perca o seu tempo de estudo com Deus. A classe dos professores não é uma substituição do estudo diário da lição. Então, todo dia de manhã, antes de você fazer qualquer outra coisa, pega a tua Bíblia, pega a tua lição, ore pedindo iluminação divina, estude, tenha o seu tempo com Deus, porque todo dia Ele está te esperando lá. Para a gente encerrar, Dalmo, você ora para a gente, por favor? Vamos orar. Bondoso Deus, somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que nos proporcionou a poder ainda compartilhar do Teu amor, em tão boa companhia e também com a liberdade que nos é proporcionada. Querido Deus, cada uma das pessoas que estão entrando em contato conosco, aqui nós temos pedidos de oração, colocamos ele em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e em Ti confiamos para que eles sejam atendidos conforme a Tua santa vontade. Obrigado por nos ter proporcionado esses ensinos, esteja com cada um, eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de sempre estudar a Bíblia e mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, faça você o certo, porque a recompensa vai vir e vai valer a pena. Obrigado pela sua companhia. A gente te espera semana que vem para mais uma classe dos professores.